começar. Né? Então, Anton Chekhov, ele nasceu em Tangarok, na Rússia, em 1860, e faleceu em Badenweiler, na Suíça, se eu não me engano, em 1904, né, em tratamento médico. Né? Ele morreu de tuberculose. Então, ele era médico, né? Então, ele foi um médico, ele é dramaturgo e foi um escritor russo bastante relevante. Né? Ele foi considerado, né, já na época dele, né, um dos maiores contistas de todos os tempos. Né? Então, ele teve outras produções culturais, ele fez teatro, fez outras coisas, mas ele era conhecido pelos contos. Na carreira dele como dramaturgo, ele criou 4 clássicos, tá? E seus contos, eles são aclamados, né, pelos críticos, tanto nessa época como antigamente, né? Mas a carreira dele principal era de médico, né? E ele tinha a carreira literária como uma segunda profissão. Tanto que ele, numa das cartas, né, e ele escreveu muitas cartas, que também é um material, né, que é considerado muito bom, ele falava que a medicina era a esposa legítima dele e a literatura era a amante dele, né? Então, ele tinha essa pegada, né? Então, a carreira dele no teatro não durou muito, que ele deixou de escrever as obras de teatro após uma péssima recepção da obra A Gaivota, em 1896, tá? Mas a obra, depois ela foi refeita, ela foi reencenada em 1898, né? Acho que consertou a obra, né? Ele viu que a obra foi um desastre, e aí ele arrumou, né? Ajustou a obra, depois reencenou ela, e aí ela fez sucesso, né? Então, uma coisa para se pensar, né? Às vezes você escreve uma obra de teatro e ela não é bem recebida, o cara foi lá, reescreveu, 3 anos depois ele lançou de novo e fez sucesso, né? É uma coisa a se pensar, né? A construção das obras-primas, né? Nem sempre ela já vem pronta. Então, ele era muito ligado à Companhia de Teatro de Artes de Moscou, né? Na época estava sendo chefiada por Konstantin Stanislavski, que interpretava também Tilvânia, em As Três Irmãs, que é uma obra dele, e O Jardim das Cerejeiras. Essas 4 obras aí tinham um conceito diferente, eles eram um desafio para os atores e para o público, porque o Tchekov ele tinha uma filosofia de oferecer um teatro de humores e uma vida submersa no texto. Né? Então, basicamente, assim, o que eu procurei sobre isso é porque as pessoas tinham que ler, né, durante a encenação de teatro. Imagina a chatice que devia ser isso aí, né? Só na cabeça dele que isso ia dar certo, né? Tá? Então, isso aí atraiu algumas críticas, né? Até o Lev Tolstói, que era o maior escritor na época, antes dele, né? Na época, na Rússia, né? Ele disse que pô, ele não gostava de Shakespeare, ele não conseguia tolerar muito Shakespeare, mas as peças do Chekhov eram ainda piores, né? Então, assim, ele não foi um artista unanimemente bom, né? Essa parte do teatro ele não foi muito conhecido, assim, não foi muito famoso. Mas o Tolstói ele admitiu que os contos do Chekhov eram muito bons. Então, assim, a especialidade dele era o conto, né? Era narrar sobre a vida da população russa, diversas indiciocracias, né, que existiam na época. Ele começou escrevendo por razões financeiras, ele assumiu a família ali, começou a faltar grana, ele começou a escrever para as revistas para ver se ganhava uma grana. Só que começou a dar certo e ele começou a ficar famoso. Isso aí foi com 24 anos. Com 24 anos ele teve que assumir a família, o pai dele morreu. E aí ele começou a escrever e os contos dele começaram a ser muito celebrados, muito procurados, né? E tanto que, assim, ele fez algumas inovações, ele pensava um pouco fora da casinha, e aí ele foi precursor de uma mudança nos contos modernos, né? Na forma de narrar. Ele usava uma técnica de fluxo da consciência, até o James Joyce depois ele usa essa técnica inspirada no Chekhov, né? E ele rejeitava assim um propósito oral na estrutura da obra tradicional. Ele queria narrar as coisas como elas eram. Então, assim, não vai adiantar muito a gente procurar uma moral, você pode chamar uma moral burguesa, né, ou procurar uma moral religiosa dentro dos contos dele. Ele estava falando daquilo que ele via.
né? Aí, dependendo do seu tipo psicológico, você vai interpretar do jeito que você quiser, né? Ele era médico, então ele era muito técnico, então era uma pessoa mais voltada para a questão técnica, né? Mas, claro, isso aí não impede de você encontrar ali traços de algum moral, né? Ele vivia numa sociedade e ele tinha mesmo a contraposto um conjunto ali, uma cosmologia de morais ali, de costumes do povo russo daquela época, né? Então, assim, ele gerava algumas dificuldades para os leitores, né? Tanto que essa questão da parte da dramaturgia, que ele queria que o leitor lesse na peça, né? Ele tinha a crença assim de que a missão dele era fazer perguntas, não era responder, né? Então, ele escrevia e o leitor que se vire, né? Para interpretar. Tá? Então, na época dele de jovem, ele assumiu a família dele, e aí é importante a gente falar um pouco sobre a biografia dele, para entender de onde veio esse conto, né? Porque assim, a Aniuta, ela veio no começo. Ele escreveu a Aniuta em 1886, né? Já lá nos seus 26 anos, e era nesse período que ele escrevia para uma revista, tá? Então ele era conhecido como um cronista bem satírico, né? Ele era bem humorado, né? Até meio palhaço, até às vezes alguns comentários que ele faz, né? Eu li umas cartas dele, ele era muito bom. E aí ele usava pseudônimos aí de Antosha Checonte e O Homem Sem Rancor em alguns periódicos, né, como Strecosa, tá, russo. O potencial dele foi dando ali uma reputação, né, e em 1882 ele já escrevia para a revista Os Kolki, que significa fragmentos, que pertencia a Nikolai Leikin, um dos principais editores da época. Então já era um camarada que já estava se destacando ali lá no meio literário russo. Tá? Então o tom dele nessa fase ele era um pouco mais severo, né? E a gente vai sentir um pouco o alívio do tom nos contos que falam sobre mulheres, principalmente no Aniuta, a corista, a dama dos cachorrinhos. Né? As primeiras obras nesse período de 1884, elas têm um tom mais assim de acusação, né? Mais severo. Então, em 1884, ele se forma médico, né? Ele realmente se forma de vez e começa a atender. E aí ele vai atender nas casas, assim, atendia pobres de graça, tá? Ele não ganhava muito dinheiro com isso, né? Então, eu creio assim, que ele teve muito contato com a população comum nessa época, que ele ia na casa dos pobres, na casa das pessoas, para tratar a doença delas, e com certeza ele via como é que era o cotidiano daquela pessoa. Muitas vezes o que deixou ela doente, né? E aí, isso aí teve seu custo, né? Em 1874 e 1875, entre um desses 2 anos, ele começou a tossir sangue e descobriu que tinha tuberculose, né? E aí é uma doença que não tinha cura na época, ele teve que conviver com isso a vida toda, né? E aí, em 1886, época que ele escreveu esse conto, os ataques dele pioraram, tá? Isso é importante, assim, quem lê o conto da Niuta vê que ele está com muita preocupação com frio, de ficar doente, né? E aí o frio que a Niuta sente também você pode fazer um paralelo com essa situação dele, que tuberculoso não pode sentir frio senão fica doente, né? Logo, logo ela ficaria doente como o autor, né? Então, assim, por isso que é importante a gente saber um pouco como é o contexto em que o conto foi escrito. Porque, às vezes, dentro do próprio conto de fadas ali que ele está passando para a gente, tem um sofrimento real, né? Um sofrimento que o autor estava passando, né? Mas ele não quis admitir que estava com tuberculose para os seus familiares, então ele escondeu isso, né? E aí, num comentário bem interessante para o Leikin, né, que era o editor dele na época, ele disse que tinha medo de se submeter a ser examinado pelos seus colegas, né? Então, eu já conhecia os caras, eu achava que eles eram incompetentes, né? Eu tinha medo de ser consultado por eles, né? Mas mesmo assim, ele sobreviveu, ele não morreu rapidamente, ele durou bastante tempo, né? Foi até 1904, como eu falei, né? E aí ele continuou escrevendo para revistas semanais e ganhando ali um dinheirinho suficiente para comprar uma casa nova, trocar as acomodações, até para ele poder se tratar da tuberculose. Tá? Aí a gente chega no início de
1886, que ele foi convidado a escrever para um dos mais populares jornais do Novo Tempo. Tá? E pertencia para um magnata chamado Alexei Suvorin, que pagava o dobro por linha. Né? Naquela época, pagavam por linha que eu escrevesse. Né? É bom que se soltasse. Então, esse Suvorin, ele foi um amigo de longa data do Tchekov, e ele apresentou ele a outras personalidades que eram importantes, que foram responsáveis aí por alçar ele para fama, tá? E aí ele conheceu um outro personagem muito importante, que era o Dmitry Grigorovich, né, que era um escritor russo, que na época tinha 64 anos. Ele leu o que Tchekov escreveu e depois ele mandou uma carta, né, após ler o conto O Caçador, dizendo que ele tinha um talento verdadeiro, um talento, que alçava ele à frente ali dos escritores comuns da geração. E aí ele aconselhou Tchekov a desacelerar, escrever menos e se concentrar em qualidade, e não em quantidade. Né? Como a gente sabe que o Tchekov escreveu mais de 500 contos, né, ele não ouviu muito bem o conselho, né? Continuou produzindo o que vinha à cabeça. Né? O Tchekov, ele admitiu que a carta atingiu ele como um raio, né? E aí ele confessou o seguinte, né? Eu escrevi minhas histórias da mesma maneira que os repórteres escrevem suas notícias sobre incêndios, mecanicamente, semiconsciente, e não me importando nem com os leitores e nem comigo mesmo. Então, assim, ele foi fantástico porque ele escreveu com sinceridade. Ele não está preocupado se estava sendo lido, né? Igual a gente vê um monte de gente reclamando no Substack, ninguém está me lendo, ninguém me lê, ninguém me... Pô, ele escreveu com o coração, escreveu porque ele queria escrever, né? E aí ele conseguiu passar ficar sincero, né? Escreveu porque ele gostava de escrever, não porque ele queria ser lido, embora ele quisesse ganhar um dinheiro também, né? Mas eu acho que não se esforçava muito para agradar o leitor, eu acho que esse que é o ponto, né? E aí, mas esse conselho do Grigorovitch inspirou uma ambição artística nele. Tá? E aí, ele na época só tinha 26 anos, era um gurizão, né? Ele continuou escrevendo. E aí, por fim, ele ganhou o prêmio Pushkin, né? A melhor produção literária distinta pelo seu valor artístico. Tá? E aí, esse é o ponto. Depois que ele ganhou esse prêmio, ele já se consolidou, ele só continuou escrevendo. Né? Aí, na biografia dele, só tem 2 pontos que são interessantes de falar, né, que eu achei muito interessantes e que podem ter impactado os trabalhos dele a partir daquele ponto, né? Então ele estava meio mal assim, numa época ele fez uma viagem para a Ucrânia e aí ele visitou as estepes ucranianas. E aí ele gostou muito de lá, ele se inspirou bastante na região e aí ele escreveu o conto A Estepe, né? E aí esse conto aí ele fez bastante sucesso na época, né? Ele fugiu um pouco da técnica, né, habitual do Tchekov, né, e aí ele começa uma viagem, como se fossem personagens viajando nas estepes, né. Então, assim, meio até biográfico, né. Então, fez muito sucesso ali, esses contos que vieram depois dessa viagem para a Ucrânia. E outro ponto que eu achei muito importante, né, foi a viagem dele para Sakhalina, né. Sakhalina tinha uma colônia prisão, né, nela, e era uma cidade mais afastada ali do leste europeu, né? Então ali ele viu o pior, né, do ser humano, né? Ele viu assim as piores coisas que o ser humano poderia fazer, ele viu lá. Primeiro que ele não gostou muito do povo, né? Do extremo oriente da Rússia, né? E aí na visita que ele fez à colônia penal, ele viu algumas cenas ali que ele ficou chocado. Então, por exemplo, ele fala isso na biografia dele, que ele viu um cara, um prisioneiro, acusado de ter matado a mulher, e ele estava acorrentado, e a filha dele, de 6 anos, estava junto com ele. Então, tipo assim, as crianças frequentavam as colônias penais. Tipo assim, se o pai delas preso, não tivesse quem ficasse,
ela aí ficava presa junto com o pai, né? E aí o Tchekov contou todas as experiências, né, em cartas ali, dele, a Marcia, e para as pessoas que ele conhecia, né? A mulher dele. Então, ele viu espancamento, prostituição forçada, viu desvio de suprimento na corrupção, né? Aí ele até diz o seguinte, né? Houve momentos que eu senti que as coisas que vinham de mim haviam ultrapassado os limites da degradação humana. Né? Imagina ele como um médico, né? Então, assim, um cara que tá bem, assim, ele já era doente, né? Ele estava com tuberculose, então muito provavelmente ele dava muita importância à saúde mental, à saúde física. Né? Você está num ambiente bem protegido, bem aquecido, e aí ele vê crianças, né, na colônia penal. Pô, pesado isso aí, muito, muito pesado. Né? E elas dormiam tudo junto, amontoado ali, no meio do monte de prisioneiro, né? Então isso aí chocou muito ele, e aí, ele escreveu o conto O Assassino, já meio que já próximo do final da vida, por causa disso aí, tá? Então, pessoal, quem já entrou depois, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o link que eu coloquei o link porque eu li o conto, tá? Então, quem não tiver lido o conto, tiver interesse ou curiosidade em ler, ou não está com ele na mão agora, pode acessar aí, vai ouvindo aí. Mas depois, agora a gente vai falar das perguntas, né, do material de apoio, mas acho que dá tempo, não é um conto tão longo. E aí, por fim, assim, essa experiência que ele teve em Sakhalina inspirou alguns autores, né? Tem um autor japonês chamado Haruki Murakami, ele escreveu um romance chamado 1K84, que é digamos assim, que é uma... Ele é ambientado no livro do Orwell, né, de 1984, mas é uma outra história, né? Assim, uma realidade alternativa voltada para o meio japonês, né? Ele fez esse comentário em Sakhalina, né? Como se fosse um campo de concentração, né? E parecia mesmo, né? Então, pessoal, assim, vamos falar um pouco sobre o conto, e aí vamos explicar como é que eu vou fazer assim. Geralmente eu falo do personagem, do enredo, daí nós vamos entrando por umas interpretações mais psicológicas, umas interpretações mais estilísticas, e aí a gente fecha com uma reflexão sobre o conto. Tá? A minha intenção aqui não é ler o conto, né? Porque senão fica muito grande, né? Experiência aí passadas aí fica muito grande a live, né? Aí fica enfadonho, na minha opinião. Mas aí a gente vai começar falando um pouco sobre o personagem. Então, no material de apoio, eu deixei a seguinte pergunta. Tá? E se vocês tiverem outras perguntas, quiserem colaborar com outras respostas, tá? Estou super aberto aí a ouvir o que vocês têm a dizer. Então, assim, a personagem Aniuta, para fazer um breve resumo, ela é como se fosse uma empregada, ela está ali como se fosse uma inquilina, ele fala que é inquilina, né? Mas ela é uma agregada ali. Então, tipo, ela está ali trabalhando para um estudante, né? Que é o Stepa, ele é um estudante, tá estudando para ser médico, né? E aí ela faz tudo por ele, como se fosse uma empregada ou uma escrava, né? E aí ele só está preocupado em gravar o material dele, só está preocupado com ele. E ela já está ali já há bastante tempo, né? Só cuidando das necessidades dele. Então vários médicos passam pela vida dela, né? Estão estudando, mas ela fica ali. E aí o conto ele tem uma abertura lindíssima, que é ela olhando pela janela, e a janela tem arabescos em gelo, né? Então, assim, o conto começa com ela, assim, almejando uma outra coisa, ter tido uma outra vida, né? Foi essa impressão que eu tive. Mas como ela estava atrás de uma janela gelada, né? Então ela estava presa numa gaiola congelada. Né? A vida dela estava presa ali. Então a Aniuta, aí começa a primeira pergunta, né? Ela é descrita como uma moça silenciosa, magra, bastante raquíticazinha, né? Que já viveu com vários estudantes ali no quartinho barato, né? E depois esses estudantes, quando se formam, eles esquecem dela após a formatura, né? E aí, o que o fato dela aceitar essa situação, de viver isso aí, se conformar com essa situação,
revela sobre a percepção que ela tem de si mesma, tá? Então, a minha resposta para isso é que ela aceitou ser uma acompanhante temporária, né? Ela aceitou ali ficar estagnada e sugere que a autoestima dela como pessoa ficou profundamente erodida, né? Ficou profundamente destruída, assim. Ela se vê como um acessório, como um apoio, né? Mas não como uma protagonista da própria história. E ela fica num estado de resignação melancólica, porque ela está sempre pensando nas necessidades do Stefan. Ela esquece dela. Né? Aliás, ela está cansada, ela está preparando, no conto, né? Ela está preparando uma costura para vender, para tirar um dinheiro para comprar coisas para ele, comprar charuto, comprar chá, comprar o tabaco que ele gosta de fumar. Então, assim, ela mora com ele e paga a moradia trabalhando, tirando dinheiro para comprar confortos para ele. E, assim, a preocupação dele é gravar a matéria, né? Então, ele está só preocupado com o trabalho, né? Com certeza, se a gente começa a lembrar que o Tchekov era um médico, e com certeza viu alguém ter ficado doente nessa situação. Então, ela não se percebe como uma pessoa que está com posse da própria vida, né? Ela é uma extensão da necessidade do Stefan. Né? E o sentido dela só aparece quando ela está em serviço a ele. Né? Isso é uma coisa que a gente, assim, no conto parece uma coisa meio absurda, mas não é tão absurdo quando a gente começa a pensar em certos relacionamentos tóxicos que tem por aí. Né? Então, assim, ó, na segunda pergunta, eu coloco aqui, ó, o Stefan Clockward decide romper com a Newton após ouvir que um homem culto deve ter estética. Né? Aqui que essa mudança súbita de atitude diz sobre a prioridade dele. Então, tipo assim, a gente pode dividir o conto em dois blocos, né? Que é a relação deles, né? Ele é apresentado a relação deles. E aí depois ele encontra com um pintor chamado Fedorov. E esse Fedorov é que manda essa, assim, indireta, né? Essa alfinetada nele. Aí, aí ele fala que ele tem que ter estética, né? E aí ele pensa que mais para frente ele tem que estar sempre relacionado com uma mulher da alta sociedade, que tem que ser aquela princesa, né? Tem que estar com uma princesa, que assim, favoreça a ascensão social dele. E aí, quando ele fala isso, ele já começa a pensar, não, vou mandar ela embora. Como se fosse uma empregada, né? Assim, ela não me agrada esteticamente, eu vou mandar ela embora. Sem se preocupar se ela está exausta, se ela está sobrecarregada, se ela está fazendo um monte de coisa que não deveria fazer para ele. Mas aí ele pensa que, vou mandar ela embora porque ela não me agrada. Né? Então, tipo assim, é um cara bastante egocêntrico, né? Então não tem muito o que falar. É o egoísmo encarnado numa pessoa, né? E assim, não nos enganemos, né? Não é só a relação do homem com a mulher que é assim. Às vezes pode ser o contrário. Às vezes pode ser a relação de um pai com filho, ou um filho com um pai mais velho, entendeu? Toda relação é que tem uma pessoa que se devota muito para outra, e esta outra não dá o devido valor, né, ao que essa pessoa faz. Ela está preocupada só nela, né? Está preocupada com a visão que os outros vão ter dela, ou das conquistas que ela vai ter. Então ele não está nem um pouco preocupado com a Newton, deixa ela no frio, lá, aí tem que ler o conto, né? Não vou contar tudo do conto, né? Mas assim, contando alguma coisinha, né? A cena em que o Clotcorn desenha nas costelas da Newton com carvão, que ele tá tentando ver onde é que ficam as costelas dela, que na verdade puxa um pouquinho naquele negócio da costela do Adão, né? Tem um pouquinho de moral aí. Enquanto ela fica azul de frio, porque ele manda ela tirar a camisa. Então, quando ela tira a camisa, ele começa a riscar ela com carvão para ver onde é que tá as costelas dela, e ela começa a tremer de frio, porque tá frio na Rússia, né? E aí, por que essa cena é importante no conto e como é que fica essa imagem, né, em relação a eles dois? Então, para mim, essa imagem, ele resume a desumanização dela aos olhos dele. Assim, né? Ele explora ela como se ela fosse um objeto. Né? Ela não é uma companheira. Né? E aí ele trata ela como se fosse um esqueleto, porque ela está com frio, ele está com os dedos, né, gelados, né? Ele é um homem gelado. Né? Ele encosta nela, ela se incomoda e ele repreende ela porque ela está se mexendo, né? Porque ela está sentindo frio. Então, ele, além dele não, né, dele não se importar com ela, ele ainda
repreende ela por ela não estar fazendo aquilo que ele quer que ela faça, né? Então, essa total desumanização é muito chocante, né? Porque se a gente não prestar atenção, a gente pode acabar cometendo o mesmo erro com alguém que a gente ama. E outra coisa que é mais chocante ainda é ela permitir isso, que ela não precisaria, né? Permitir que ele fizesse isso. Mas como ela não, ela acha que tem que fazer tudo por ele, né? Que ela não tem uma vida própria, embora ela deseje secretamente, quando ela olha pela janela, o Tchekov indica isso, né? Que no fundo ela gostaria de viver uma coisa diferente, mas ela se sujeita mesmo assim para continuar perto. Talvez ela tenha medo de ser abandonada completamente. Então tudo isso a gente consegue enxergar, né, dentro do conto. Eu acho o conto muito bom por causa disso aí, porque ele fala muitas coisas para você dentro de uma imagem, né? E aí, dependendo da sua experiência, da forma como você vê a vida, você consegue tirar dali um significado ou outro, e todos são igualmente válidos, porque realmente essa imagem traduz um fato da realidade, uma coisa que acontece, né? Que a gente deveria evitar que acontecesse. Então, eu continuo com outra pergunta, né? O conto termina com Klotchkov permitindo que Anilta fique mais uma semana, né? No final do conto ali, ele tipo, manda ela embora, aí ela fica triste, ela vai indo, mas ela deixa as 4 cubos de açúcar para ele tomar o chá dele. E aí ele começa a sentir culpa por estar mandando ela embora, e aí dá a opção dela ficar mais uma semana. Não, fica mais uma semana, né? A impressão que dá, assim, o gesto de dar os cubos de açúcar é muito interessante, porque é o que adoça, né? O açúcar é o que adoça aquela convivência, né? Aquilo que ele está consumindo no dia a dia. Então, se não tem ninguém para adoçar para ele, a coisa fica meio ruim, né? Então, assim, ele não pede para ela ficar por bondade ou caridade ou qualquer dessas virtudes mais elevadas, mas ele pede para ela ficar, porque senão ele vai ter que fazer as coisas, né? Provavelmente, né? Ela deixa o cubo de açúcar no lado dele, isso já é um indicativo de que, bom, ele vai ter que, beleza, quer mandar ele embora, mas ele vai ter que costurar, ele vai ter que arrumar dinheiro, ele vai ter que comprar o tabaco dele, comprar o chá dele, aí não, aí ele começa a se sentir mal, ali, não, fica mais uma semana, né? Só que o problema é que essa semana, que ela fica mais, e depois mais, ela dura 6 relacionamentos, né? Ela vai ficando na vida dessas pessoas só pelo que ela pode oferecer de útil, né? E isso é muito triste. Ela se conformou com isso, ela aceitou esse destino, né? Não precisaria, né? E aí eu passo aí para a nossa enquete, para a nossa sessão de impressão sobre a leitura, né? E aí eu coloquei uma pergunta assim, ó, o texto descreve um ciclo, tá? Os estudantes se formam, se tornam figuras importantes na sociedade, enquanto ela fica cristalizada ali como uma pessoa que está sempre pronta a receber o próximo aspirante a médico, né? E isso aí dá uma sensação de roda da fortuna, né? Assim, de roda, de ciclo, né? E isso me causou um estranhamento na leitura, né? E aí a pergunta é, qual foi a sensação que essa roda da fortuna causou em você, né? E aí eu coloquei que para mim é uma grande injustiça e desamparo, né? É assim, viver numa miséria existencial. Embora ela tenha as coisas, né? Ela tá recebendo um lugar para dormir, né? Ela pode trabalhar, sim, ela está sendo sustentada até certo ponto por eles, porque eles estão pagando aluguel, aquela coisa toda, né? No entanto, ela não tem um amor substancial na vida dela, né? Alguém que realmente se importe com ela, né? Ela só é útil enquanto ela ainda pode fazer as coisas, né? E aí esses camaradas estão gravando ali, estão seguindo a vida, sendo grandes pessoas, e ela que está por trás ali do sucesso deles, né? Porque como ela faz tudo, aí eles podem estudar sem ter que pensar em fazer as outras coisas. Isso aí lembra também nossos pais, né? Nossa mãe ali, às vezes a nossa mãe faz tudo pra gente, né? Aí o jovem tá lá fazendo um concurso, só precisa estudar, e aí tá a mãe se matando, o pai se matando, trabalhando, fazendo todas as tarefas diárias que ele deveria fazer, e aí ele não dá o devido valor a essa pessoa, né? Coisa triste, né? O contrário traz essa reflexão de 200 anos atrás, nada mudou, né? Nada mudou desde de lá até aqui. E aí a segunda pergunta dessa sessão
o que você sentiu quando você viu que a Aniuta tinha uma certa consciência de que ela ia ser mandada embora, que aquilo ali ia acabar, que ela se esforça, continua se esforçando para justificar o porquê que ela deve ficar aí, né? E aí eu senti, né, que, que ela gostaria de sair, né? E ela tem a opção de sair, porque no final ele não pede para ela ficar de cara. Quando ele pesa a consciência dele, ele pede, olha, você pode ir embora ou pode ficar mais um tempo aí, né? Ele não pede, fica para me ajudar, não. Ele dá uma opção para ela. Aí eu entendi que não é ele, o personagem Stefan, que dá essa opção, mas é o autor, é o Chekhov. Olha, você pode continuar aqui, ou você pode sair e tentar alcançar soluções lá fora. Né? Só que ela prefere ficar, né? Ela prefere aquilo que ela já se acostumou. Né? Prefere ficar ali sofrendo do que sair da zona de conforto. Né? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Será que a gente também não está preso numa situação desse tipo? E aí nós passamos para a quarta sessão, que eu chamo de Na Toca do Coelho, né? Que a gente começa a entrar numa lente mais psicológica sobre o conto. E mitológica também. Então, nessa parte da mitologia, quando o pintor aparece para pedir o apoio dela, ele precisa de uma musa para pintar um quadro. Né? Ele é um duplo do Stefan, o pintor, é Fedorov, se não me engano, porque ambos veem ela como um objeto para ser usado, tá? Só que ele quer pintar psique, né? Aí é interessante a gente entender o que é a psique na mitologia, né? Então, a história da Psique e Eros é uma história interessante, porque ela se apaixona por Eros, né? Na verdade, Afrodite queria se vingar dela, né? Queria que ela se apaixonasse pelo pior homem do mundo, o homem mais vil que tinha, e aí o Eros chega para soltar a flecha nela, só que ele se apaixona por ela. E aí eles se encontram, mas ela não pode ver ele, só que ela comete um deslize, né? Como todas as o personagem é uma coisa. Então ela passa por 4 provas, né? Por 4 dificuldades até ela se encontrar novamente com Eros, né? Que é o deus do amor. E aí ela desposa e se torna realmente uma imortal. Só que antes de encontrar esse Eros, ela tem que completar os trabalhos. Então ela passa sofrimentos, né? 4 sofrimentos. E aí, esse sofrimento que ela passa é importante, né, na história da mitologia para que a alma dela encontre Eros. Mas no caso da Niuta, o sofrimento não para, né? Tipo assim, ela vai passando de uma prova, já passou dos 4, né, sofrimento para encontrar o amor e ela não encontra. Então isso aí é uma nuance, né? Tipo assim, a psique ela passa por 4 provas e ela encontra o amor. A Aniuta já passou por 5 provas, está indo para a 6ª prova e ela não encontrou o amor. Então, assim, há uma ironia dentro dessa comparação, tá? E aí, a outra pergunta nesse tópico é sobre o ato simbólico do Klokov riscar o corpo da Nilta com carvão, para se orientar nas costelas dela, né? Aí, assim, eu deixei para falar isso aqui, né? Assim, pô, quando fala de costela, ele tá procurando a costela, ele faz uma referência à costela de Adão, ao mito do Gênesis, né? Que a mulher saiu da costela para ser uma companheira, né? Aí tá invertido, né? Na verdade, ele tá procurando a costela dela, né? E não acha, né? Não consegue encontrar. Então, o que ele diz quando ele fala isso, né? Tipo assim, a mulher saiu da costela de Adão para ser companheira dele. Mas ele não consegue achar a costela dela, né? Ele não consegue se importar com ela. E aí, quando ele risca com carvão, né? Ele tá marcando aquela pessoa. Ela sente frio toda vez que ele marca ela. Então, é uma forma sutil de dizer que ele está deixando infligindo traumas nela. Essas marcas de carvão são todo momento em que ela se sentiu solitária, triste, traumatizada, né? Todos esses momentos ruins que ele proporcionou porque foi frio.
com ela, né? Que ele não teve calor com ela, calor humano. Né? A falta do calor humano é o risco do carvão. Tá? Acho que eu me fiz, expliquei assim o máximo que eu pude. Se não entender, por favor, perguntem, tá, pessoal? Que a gente para aqui e aí eu tento explicar de outra forma, né? E aí nós passamos para a quinta sessão, chamada Imaginário, são 8, tá? Estamos acabando já. E a primeira pergunta é a seguinte, né? O pintor do conto quer que Aniuta pose para um quadro, tá? Que é tradicionalmente representado com asas de borboleta, tá? Porque a psique, depois que ela tem a apoteose dela, né, ela recebe asas de borboleta, que é o símbolo da libertação da alma, né, das provações terrenas, né? Então, qual é o impacto desse contraste da deusa libertada, né, e da realidade da Niuta, né, encolhida de frio em um quarto miserável, né? Então, eu acho que aqui trabalha a ironia, que é o Chekhov cronista satírico, né? A ironia reside no fato da psique poder voar, e a Aniuta, ela quer voar, né? Eu relembro que ela começa o conto olhando para a janela, olhando para fora, né? Desejando uma coisa mais, viver uma coisa mais elevada, né? E aí ela tem uma libertação. A psique tem uma libertação, ela pode voar, fazer o que ela quiser. Já a Newton, ela é pequena, ela é magrinha, ela é encolhida, morre de frio, né? Então, é como se ela estivesse dentro de uma gaiola, né? Infelizmente, né? Tá vivendo uma gaiola e aceitou aquilo ali. Né? Ela poderia sair, mas ela não quer sair. Ela consegue até ter o próprio sustento, né? Ela poderia juntar um dinheiro e sair dali, viver por conta própria. Só que ela se habituou àquilo ali, né? E em algum momento ela vai ficar doente, né? Em algum momento o médico o Tchekov vai lá atender. Tá? E a segunda pergunta dessa sessão é sobre o quarto pequeno. Então, o quarto pequeno e sujo, com arabescos de gelo na janela, é o cenário onde a alma de Anitta parece estar presa. Como esse ambiente frio e fechado funciona como um reflexo do isolamento. Tá? Então, o ambiente sujo e frio, né, ele é uma projeção do ambiente interno da alma marginalizada, né, da alma que está ficando doente, da Anitta. Então, aquele quarto é ela está ficando cada vez mais doente, ela se sente presa, ela se sente congelada, né? Ela está exausta, está fazendo diversas coisas para ele, né? E aí ela não está dando conta e ele fica insatisfeito mesmo não fazendo nada, né? Então, assim, aquele quarto ficando cada vez mais imundo, eu acredito que seja a saúde dela, não tanto psicológica quanto física. Ela está ficando doente, ela está sendo exposta ao frio, né? Então, assim, no conto deixa bem claro que ela está ficando doente, né? E aí, isso aqui é muito interessante nesse conto, que você lê ele e você já entende de onde veio isso, né? Ele traz uma origem desse comportamento e a gente tem um vislumbre de como é que isso vai acabar. Por isso que é tão bom, né? A gente consegue, é bem completo os contos deles, são todos assim. E aí nós passamos para a sexta sessão, que é a forma da linguagem. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o autor utiliza detalhes físicos precisos, como os dedos frios do estudante e o nariz azul que fica, né, da moça quando ela está exposta ao frio, quando está olhando a costela dela. De que maneira esse foco nas sensações táteis e térmicas ajuda no enredo? E aí isso é interessante para nós que gostamos de escrever, né? Eu acho interessante, pelo menos, né? Então, o foco nesses detalhes, né, de dedo frio, contra a pele, ela cria uma certa angústia, né? Quando você está lendo isso aí, todo mundo já sofreu ali, alguém botar um gelo na sua costela, né? Então dá aquele susto, né? Então, ele gera uma angústia sensorial na gente, que é leitor, né? Então, a gente também percebe que tem uma frieza emocional, ele não está preocupado com ela, porque ele faz isso, ela reage, e mesmo assim ele repreende ela. E a gente vê que o toque, que ela tira a roupa para ele tocar nela. O toque deveria gerar calor, né? Deveria gerar excitação, dois sons, né? Na realidade é frio. Ela morre de frio e ele é um homem frio, né? E aí essa passividade também da Newton é insuportável, né? A gente fica, pô, reage, sai daí, você está num ambiente ruim, você não quer viver isso aí, mas no momento em que ela pode sair, ela não sai, né? Então, isso aí gera até uma revolta, né? Se você lê assim. Principalmente se você consegue encontrar um paralelo na realidade, né? Gera agonia. E a segunda
pergunta nessa sessão é como a palavra estética é usada por Klotchkov como motivo para expulsar a Newton, né? E como isso profana o conceito de beleza, tá? Então, assim, na verdade, quando o Fedorov, né, o pintor, ele fala isso, ele quer se sentir bem, né? E como ele é um artista e o Stefan é médico, né? Antigamente o médico era uma profissão muito mais valorizada que um pintor lá na Rússia. Então existia um pouco da inveja, né, da ubris humana. Então aquele comentário foi para deixar o Stefan mal, vamos botar assim. Né? E aí o Stefan, como também não é uma boa pessoa, ele usa esse problema da estética que a Nilta não tem como uma desculpa para mandar ela embora, para se livrar dela. Porque para ele, estética, ter uma mulher do lado, é ter uma mulher da alta sociedade, super bonita e que ajude ele a crescer socialmente, né? É uma mulher que seja útil para ele, independente de quem seja, né? Porque, assim, embora a Nilta seja considerada, vamos considerá-la feia por fora, ela é muito bonita por dentro, ela se sacrifica bastante, né? Ela, pelo rapaz, vai, compra, produz coisa para ele vender, e aí ele só consegue ver a parte externa dela, né? E aí, assim, como ele foca muito nessas aparências, e isso também é uma crítica que talvez o Tchekov esteja fazendo à sociedade russa da época dele, né? Ele quer se livrar dela porque ela não tem a estética necessária para ficar perto dele, né? E aí, essa é a crueldade, né, dos meios, né? Isso aí, de certa forma, não acabou, assim. Hoje a gente vê menos isso, talvez, né? Esse tipo de humilhação. Antigamente era muito mais comum, mas ainda existe nas entrelinhas essa diferenciação, né? A gente procurar as pessoas só pela estética, só porque do que elas parecem ser e pela utilidade que elas podem ter, né? E aí nós passamos, assim, a sétima sessão, que é o contexto sociológico. Então, eu deixei a primeira pergunta assim: ó, o destino dos ex-companheiros de Anitta, né, cada um foi para um canto, mostra o progresso de uma classe intelectual, de médicos, né, que ela, né, por trás está apoiando. Né. De certa forma, isso aí é um extrato particular de uma situação maior. Né? Então, tipo assim, na Rússia, você tinha uma pequena classe que estava crescendo socialmente, ia para Paris, né, e viajava o mundo, ganhava bastante dinheiro, não tinha problemas financeiros, sendo apoiados por uma classe que não tinha muita perspectiva de vida. Estava ali só para servir, né? Porque ainda vivia uma coisa meio semi-medieval, né? As coisas estavam mudando, o mundo estava mudando, e eles não estavam acompanhando a mudança, não estava chegando nos trabalhadores humildes, aqueles caras que mantêm a máquina funcionando. Isso aí a gente vai ver, eu acredito que fosse uma realidade da época de São Petersburgo, né? Porque essa época aí também foi época de grandes mudanças na sociedade, né? 1880 ali. Então, eu creio que seja uma crítica a essa desigualdade social que existia na época. E realmente deveria existir mesmo, né? Infelizmente, né? Então é isso. E a outra pergunta dessa sessão é qual desejo o Klotchkov de tomar chá numa sala de jantar com sua esposa, uma verdadeira lady, entre em conflito com a presença de Aniuta, né? Então, assim, a Aniuta, ela não é uma lady, né? Ela é uma pessoa comum do povo, ela é uma agregada, né? Por mais que ela tenha muito mais valor do que uma lady real, né? Socialmente, ela não tem serventia, né? Assim, ela não tem qualidades. E aí a pergunta é por que a dedicação e o sacrifício dela não são levados em conta, né? Aí eu trago aquela... Tem um conto que eu li aqui, que eu também fiz interpretação, chamado A Princesa que Amava Insetos, né? E ele fala uma coisa muito importante sobre a natureza humana, que às vezes a gente dá mais atenção e dá mais valor ao resultado, aquilo que a gente pode ver, do que o processo, né? Aquilo que é feito de forma meio invisível todos os dias. Então, assim, a Anne Uta, o trabalho que ela faz de logística, tirando dinheiro, comprando chá, comprando as coisas, e limpando, na medida do possível, o quarto, o que dá para fazer,
ela permite que ele só se foque no sonho dele, no desejo dele de se formar, né? Então, na teoria, ela deveria ser essencial, né? Ela foi a peça essencial para essas pessoas, né, terem a ascensão social que elas tanto desejam. Só que o ser humano não olha o processo, ele olha o resultado. Ele não olha a lagarta que sobreviveu, que comeu, né, que conseguiu se esconder, mas ele quer ver a borboleta já voando nas flores. Esse é o tema do conto, né, da princesa que amava insetos. E nesse ponto a gente também pode ver que ele vê só a parte de fora das mulheres, só o que ele pode ganhar com ela de forma imediata, e não percebe que a conquista que ele vai ter no futuro, sendo um médico, é a certeza que o Tchekov ele deu bastante valor à esposa dele, né? Assim, ele assumiu a família nessa época muito cedo e estava escrevendo para tirar um dinheiro a mais. Então, eu tenho certeza que ele tinha essas reflexões com ele, entendeu? Que ele estava ali trabalhando, que ele estava tentando se formar médico e conseguir deixar a família um pouco estável. Estava até ficando um pouco doente, né? Que nesse período que começou a aparecer a tuberculose, que se ele tivesse que fazer, ele não poderia se dedicar. Então, esse conto também uma é ele valorizando a situação do lado dele. Porque se a pessoa tem essa reflexão, tem esse pensamento, eu tenho certeza que ele não agia como certo. Mas na hora que ele tivesse se formando médico, ele tenha visto uma situação assim, né? E aí a gente chega na última sessão, que é a pós-reflexão da leitura do conto. E eu deixei duas perguntas, né? Em cada sessão eu deixo duas perguntas para não ficar muito longo. Poderia fazer mais, né? E às vezes fica até um pouco repetitivo, mas é porque tem cenas que servem tanto para um lado psicológico quanto para um lado estilístico, por exemplo, né? E aí a gente trabalhou boa parte das imagens que são realmente relevantes no conto. E aí, para uma pós-reflexão, eu coloquei aqui, ó. O mito de Psique termina com ela tornando-se imortal para viver com o seu amor, Eros, como uma deusa. Ao ler o desfecho de Aniuta, você acredita que o autor deu a ela uma chance de escolher seu destino no final do conto? Porque no final do conto ela deixa os torrões de açúcar para ele, arruma as trouxinhas dela e tá indo embora, né? Sem saber para onde vai, se virar. E aí ele não pede para ela ficar de cara, ele fala assim: ó, você pode ir embora ou você pode ficar mais um pouco, mas quero que fique, né? E aí nesse ponto, e eu já abordei isso antes, mas não estou abordando de novo, sua vida. Você pode continuar aqui. Você acha que vocês acham que o autor ele deu essa opção para ela? Porque assim, ela olhava pela janela, ela desejava viver uma outra coisa, com certeza. Mas será que ela tinha tempo para ter um plano? Pô, onde é que eu vou morar? Como eu vou comer? Eu estou numa sociedade que talvez as pessoas não deem oportunidade para uma mulher trabalhar por conta própria. Ainda mais uma mulher, às vezes, solteira. Né? Acho que ela não tinha filha, não foi dito no conto. Então, assim, ela poderia pensar em juntar dinheiro, sair, fazer outra coisa. A minha impressão foi que não. Ela tinha uma ilusão de que poderia escolher, né? Assim, ela poderia escolher sair dali, mas ela ia passar muito sufoco. Agora, se ela quisesse viver além da janela, sair do frio, cara, ela teria que sair, teria que pegar e aproveitar aquele momento de ruptura para ir viver uma nova realidade, porque da forma como estava, ela já está ficando doente, né? Você levar assim o quarto como o estado psicológico dela, o estado físico dela, ela já está adoecendo ali dentro. Porque a única finalidade dela é apoiar outras pessoas, ela não está vivendo para ela, né? Então, eu acho que ela deveria ter saído, deveria ter tentado encarar a vida, porque ali ela tá ficando doente, ela vai morrer ali, entendeu? E aí talvez ela tenha tido medo, né? Porque ela não teve tempo para pensar, não tem quem acuda, não tem quem receba, né? Às vezes ela pode estar saindo de um quarto para ir para outro, né? Para viver talvez até pior. Então, fica a pergunta se ela realmente tinha uma escolha naquele momento ali, né? E aí
a última pergunta que eu faço é: como você reagiu ao choro escondido de Anitta no final? Né, que ela dá uma chorada, né? Antes de quando ela é expulsa pelo cara, ela chora, ela fica triste, né? Aí, para mim, o choro escondido da Anitta convida o leitor a refletir sobre aquela crueldade que ela está vivendo, entendeu? Assim, ela está vivendo uma situação insuportável, né? Assim, ela não está vivendo para ela, está vivendo para os outros. Tipo, como se estivesse trabalhando escala 7/0 ali, né? Tô trabalhando 24 horas para uma outra pessoa se dar bem, né? E aí a reação do leitor a esse sofrimento depende da capacidade de se colocar, né, no lugar dela, né? E também fazer uma autocrítica se não está agindo de certa forma como o Stepan ou o pintor, o Fetsov, né? Que ignoram ali as necessidades, né, dela em favor dos seus próprios interesses, né, técnicos e artísticos, tanto o técnico, que é o do médico, quanto o artístico. No fundo, aí para finalizar até, eu desejei que houvesse ali mais caridade. Eu acho que, assim, claro, como eu falei antes, não é para a gente tirar ideias morais, né, desse conto. O próprio Tchekov falava isso. Mas se o cara tivesse um pouco de caridade, tivesse um pouco de caridade naquela relação, o Stefan olhasse um pouco melhor para o processo, para aquilo que ela fazia por ele, ao invés de só pensar que seria muito ruim se ela fosse embora, que ele ia ter que fazer o próprio chá, né? Eu acho que a relação humana ficaria mais aquecida, seria menos frio, né? Eu acho que a atitude egoísta, ela torna a coisa fria, né? Ela esfria todas as relações, né? E a gente possa até usar aquela passagem bíblica que a gente fala que as pessoas se tornam mornas, né? E pessoas mornas eu vomito. Então, quando a gente não tem aquele calor, a gente não trata a pessoa realmente como ela deveria ser tratada, com caridade, eu acho que a tendência é esse esfriamento terrível das relações e uma pessoa morrendo de frio, né? Em vez de pegar uma tuberculose, assim como o autor, né, pegou. Talvez essa relação de trabalho meio que pesado, assim, talvez o próprio o Anton Chekhov ele tivesse se sentindo assim na época, né? Ele tinha acabado de sair médico, devia estar pegando um monte de trabalho. Ele dava consulta para os pobres de graça, de forma caridosa, ganhava pouco dinheiro com isso, devia trabalhar muito. E ficou exposto à tuberculose. Isso aí é fato, né? Se você pensar 2 minutos na biografia dele, ele ficou doente por causa que ele estava dando muito mais aos outros do que a ele próprio. E aí, esse estado de coisas talvez tenha impulsionado ele a escrever, a fazer uma outra coisa, fazer para ele, né? A escrita era uma coisa para ele. Por isso que ele fala, não, a medicina é minha esposa, mas a literatura é minha amante. É o momento que eu boto minhas fantasias para fora, né? Vamos botar assim. Então, é assim, pessoal, é isso, né, que eu tenho para falar do conto. Eu achei muito bom o conto. No final, ele fala, tem uma fala, né? Grigori, o samovar. Pode ser que algumas pessoas não tenham entendido, mas o samovar, ele é tipo uma bacia que você esquenta e você coloca o chá e ele fica quente. É como se fosse uma cumbuca de chá, né? É uma coisa que se você pesquisar você vai encontrar na internet, mas é uma coisa russa, né? A gente não tem muito costume de usar samovar, mas eles lá tem muito. E o Grigori, quando ele fala, eu não entendi muito bem no começo, né? Eu pensei, cara, quem é Grigori? Não apresentou Grigori nenhum. E aí, quando eu li a biografia dele, aí eu via que ele recebeu a carta nessa época do Grigorovitch, né? Aquele escritor de 64 anos que eu falei no começo. Aí eu pensei, pô, ele tá dando uma alfinetada no Grigorovitch aqui, cara. Tá mexendo com o Grigorovitch. Provavelmente ele sabia que ele ia ler, né? O conto e aí deixou essa última frase para dar uma. Para sacanear ele, né? O autor. Mas dá para ver que ele tinha bastante senso de humor, o Chekhov, né? Os contos dele são bastante assim nessa linha, assim, mais humorístico, assim, mas de certa forma também fazendo um relato da, da, da- das relações humanas na época dele, né?
em tom de denúncia algumas vezes, mas também, né, como poderia falar, assim, em tom de denúncia algumas vezes, mas também louvando aquilo que deveria ser louvado, né, as boas relações, né? Então, os contos dele não são só críticas sociais, né? As peças de teatro eu não tive oportunidade de lê-las, né, então não vou comentá-las aqui, mas algumas delas são muito bem conceituadas, né? Teve uma boa recepção da crítica e do público na, na época dele, na biografia dele. Só aquela peça Gaivotas que foi um desastre. Provavelmente ele botou o público para ficar lendo, né? Isso aí não pegou bem, né? O público deve ter odiado isso aí, né? Aí teve que repensar, né? Mas é isso. Pessoal, aqui nós fechamos aqui, né? Eu falei tudo que tinha para falar do conto. Eu sei que o Gustavo entrou agora, poxa, desculpa, Gustavo, realmente que a gente já está quase uma hora falando, e eu falei tudo, não vai dar para repetir, cara, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conto agora, alguma coisa que queira acrescentar, alguma imagem que talvez eu não tenha explorado, vocês podem falar. Pode até entrar na cal aqui se quiserem, tá, pessoal? Posso chamar vocês, não sou ciumento não, tá? Para falar um pouco do conto, né? Eu recomendo bastante o conto, ele é muito bom. Ele é simples, ele não é um dos melhores contos do Tchekov, tá? Tem outros. Então, aquele conto A Dama dos Cachorrinhos é muito boa, muito bom o conto. O Assassino é muito bom, que aborda um pouco aquela miséria humana que ele viu em Sakhalina, né? Na colônia penal de Sakhalina. E a coletânea que ele fez depois que é chamada As Steppes, né? Que ele fez depois da viagem dele da Ucrânia, também é muito boa. Ele consegui ler alguns contos relacionados a ele numa coletânea completa que eu comprei, né? Muito bom, eu recomendo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, deixar alguma impressão? Ou, de repente, uma outra interpretação que teve, contrária da minha? Deixo aí uns 2 minutos aí para perguntas aí, para acréscimos, antes da gente fechar a call. Pode perguntar, pessoal. Tá? Para quem não leu o conto, tem desejo de ler, eu repito, né? Eu li o conto para vocês, né? Eu botei o link aí no chat, não sei, Gustavo, se você tem acesso ao link, posso colocar, eu vou colocar ele de novo aqui, né? E aí eu li o conto. E aí é interessante ouvir, na realidade eu ouço mais os artigos do Substack do que eu leio, né? Às vezes estou fazendo alguma coisa, fazendo café, ou lavando louça, ou lavando a casa, eu estou ouvindo ali, às vezes, ou artigos de outra pessoa, ou os meus próprios artigos, né? Para ver se tem alguma coisa truncada. Eu gosto muito desse tipo de coisa, né? E aí, esse Posso Ler para Você foi feito mais ou menos com esse pensamento da pessoa ir ouvindo a história enquanto está fazendo outra coisa. Às vezes não quer ler, às vezes não quer pegar o livro, mas bota tocando ali e fica ouvindo a minha voz enjoada ali, né? Enquanto estou lendo. Oi, Fran, tudo bem? Com certeza, ela foi muito maltratada, né? Como a gente falou aqui, tem uma ligação do mito da psique e do Eros com ela, porque o mito da psique, ela passa por 4 provações, tá? Similares ao do Hércules, tá? Mas impostas por Afrodite, para poder reencontrar Eros, que é o amor. Só que ela já passa dessas 4 provações, né? A Aniuta. Ele já está cuidando do 5º estudante, provavelmente vai para o 6º estudante, e ela não encontra o amor, ela só encontra o frio, né? Só encontra homens frios, homens que não conseguem ver nela o valor que ela realmente tem para a formação deles, porque se ela deixa de fazer aquilo que ela faz, de fazer os trabalhos para levantar dinheiro, para comprar o chá, para comprar o tabaco, aquela coisa toda, o cara teria que parar de estudar para fazer isso, né? Então, assim, parte do sucesso deles é por causa dela. Só que eles não conseguem ver essas atitudes invisíveis, né?
que eu te falar. E eles valorizam muito mais a estética externa, que é uma palavra que é usada, né? No conto, né? Que é a aparência. Tipo assim, uma pessoa da nobreza, da alta sociedade, preciso estar junto de uma lady, né? De uma pessoa de alta casta para ser benquisto, né? E ter a minha ascensão social, como é que eu posso falar? Não é justificada, assim, mas a minha ascensão social legitimada, né? É o que está por fora. Só que talvez essa companheira, né, não vá fazer aquelas coisas que a Anitta faz, que é trabalhar para levantar uns copeques, que é para deixar os cubos de açúcar. E aí, esse símbolo do cubo de açúcar eu achei muito importante, porque o açúcar é aquilo que adoça o chá, né? É como, puxando um pouco para a parte bíblica, o sal da terra, né? É aquilo que dá gosto. E ela, embora ela esteja se adoentando, porque aquele apartamento sujo, a janela, tudo é uma projeção do estado psicológico dela. E o Tchekov, como eu falei aqui também, ele era um médico. E nessa época, ele ficou doente. Ele contraiu tuberculose, porque ele atendia os pobres de graça. Ele se expôs muito. Ele tinha que cuidar da família dele. Então, o estado da Anitta era também o estado do autor na época, entendeu? De sentimento de estar sobrecarregado, de estar ficando doente, de estar sentindo muito frio, né? E as pessoas estavam com toques gelados. Né? Eu não sei como é que era a relação social dela, não se fala muito, eu não fui a fundo na biografia para saber isso. Mas eu entendi que se ele tinha essa reflexão, ele via nas pessoas que estavam com ele, que apoiaram ele a ser médico, via com calor, via com amor, ele amava as pessoas que estavam cuidando dele, ao contrário do Stefan, que era uma pessoa fria, né? E aí não consegui encontrar na Anitta a costela, que aí você pode ver, que eu fiz aí uma analogia com a costela de Adão. Né? No Gênesis, a mulher sai da costela de Adão e é sua companheira, né? Como se fosse sua costela, aquilo que dá sustentação. Né? Só que ele não encontra nela, ele fica marcando ela com riscos de carvão, mas não encontra a costela. Entendeu? Ele não consegue se conectar com ela como companheiro. Ele só procura o que é útil, né? Que é entender o mapa técnico, vamos supor assim, o que ela é de útil para ele. E aí ele não consegue, ele quer mandar ela embora no final, só que ele não consegue porque ela deixa os cubos de açúcar para ele e significa que ele vai ter que fazer as coisas sozinho, né? Aí automaticamente ele já começa a se arrepender de ter mandado ela embora, né? E aí ele dá uma opção para ela ficar ou não. Eu achei importante isso, porque o autor poderia ter colocado o seguinte: não, fica, pelo amor de Deus, não, eu preciso que alguém faça as coisas para mim. Mas ele fala assim: não, você pode ir embora ou fique, mas eu quero que fique, né? E aí ela recebe uma escolha no final, não do personagem, mas do autor, e ela fica. E aí a reflexão que eu deixo é: ela tinha escolha? Será que ela teve tempo de pensar nela? Será que ela tinha para onde ir? Como recomeçar? Será que ela tinha essa vontade de recomeçar? Ela estava ficando doente ali. Mas no fundo, no começo do conto, ela estava olhando pela janela. Ela queria viver uma coisa diferente. Só que ela estava presa em janelas de arabescos de gelo. Né? Então ela estava congelada, né? Ela estava numa gaiola fria, né? E ficando doente com isso. Então, assim, o Tchekov ele não dá uma resposta, ele deixa você responder. Né? Ele deixa você se indignar com a situação que ela viveu, deixa você se indignar com o ego, né? com a reação egoísta do Stefan, da forma egoísta dele viver, da forma egoísta do pintor, que de certa forma é um duplo do Stefan, embora o pintor odeie o médico, por isso que ele alfineta o médico, né? Porque o médico é muito mais importante que o pintor, sim, né? De utilidade, estamos falando de utilidade de pessoas frias, né? Os caras vão pensar isso, tá? Ponto. E por causa disso, a gente começa a pensar não apenas em relações de gênero, mas em relações de pessoa. Pô, será que eu não estou sendo frio com alguém? Será que eu estou deixando de dar importância a uma pessoa que está do meu lado?
Ou será que eu sou a Newton e estou deixando de pensar em mim para pensar e fazer tudo para uma pessoa que não me dará valor, que me trocará no primeiro momento por questões estéticas, né? Olha, esse assunto, 200 anos depois, é muito atual, extremamente atual. As coisas acontecem assim ainda. E é por isso que é tão importante o conto, estou fazendo isso, e a gente vê que a resposta é você ter um pouco de empatia, um pouco de caridade, é se colocar no lugar do próximo e transformar aquele toque que ele deu nela, que deveria ser um toque caloroso, né? Que ela tirou a camisa. Vai ser um toque caloroso do encontro do homem com a mulher, se torna uma coisa que ser quente, né? Que aí aquela pessoa que está do meu lado faz tudo por mim, não vai ficar doente, né? E vai se sentir menos sobrecarregada com tudo. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu já falei até demais aí, né? Falei bastante coisa. Fiquei esperando aí, queria saber se vocês têm alguma opinião, querem passar alguma coisa aí na live, ou de repente ter uma interpretação diferente da que eu falei, tá? Eu deixo aberto aí, eu posso até botar vocês na cauta, tá? Eu só não posso demorar muito, já estamos indo para 1h10 de live, e a ideia dessas lives é ser rápidas, né? Para não ficar muito pesado para ninguém. Alguém quer falar alguma coisa? Só dá um okzinho aí para a gente não encerrar com a pessoa escrevendo, né? Enquanto isso, eu vou dando um último aviso aqui. O próximo ponto que a gente vai tratar é Silêncio, do Edgar Allan Poe, né, que é um conto também muito bom, né? Eu só gosto de contos assim, que a gente pode extrair uma grande lição para a vida, né? Assim, eu li tudo, né? Só que esses contos ficam na minha cabeça. Eu venho compartilhar com vocês. E na próxima semana, nós vamos entrar na reta final da leitura de Naná, de Émile Zola, tá? E esse conto da Naná é de uma mulher que ela tenta ascender socialmente de qualquer jeito que der. Prostituindo, ela viu o pior da humanidade e age da pior maneira possível para se ascender socialmente, né? Ao mesmo tempo, o autor ele retrata muito bem como é que funcionava a sociedade francesa naquela época. Você conhece bem a sociedade francesa. Isso é excelente para você que quer escrever um romance, quer escrever um conto, uma novela de época. É muito importante, muito importante. A gente ter essas. Porque são relações humanas possíveis, né? A gente consegue ver. E esse romance, ele casa muito bem com um outro conto que nós trabalhamos no mês passado, chamado A Tatuagem, do Tanizaki, Junichiro Tanizaki, que ele fala da figura da Jorogumo. A figura da Jorogumo é uma mulher-aranha, né, como se fosse um yokai japonês, que ela tem uma habilidade de capturar os homens e sugar deles tudo que eles têm, né? Então, tipo assim, é como se fosse aquele tipo de pessoa que é aproveitadora, né? Mas, assim, não só as mulheres são assim, eu tenho homens também, né? São caráteres ruins, né? Só que essa imagem que ele constrói da Jurugumo, quando você lê o romance da Naná, aí você vê assim, caramba, cara, assim, são o mesmo tipo de personalidade brotando em lados opostos do mundo, uma na França, outra no Japão. Aí você vê que a literatura realmente é universal, ela tem um fundo ali do inconsciente, ela está lá no fundo do nosso inconsciente coletivo e emerge sob diversas formas. E aí a gente consegue tirar algumas lições disso aí, né? Porque o nosso inconsciente coletivo ele é muito vasto. Tem toda uma experiência humana de milhões de anos ali dentro, né? E às vezes ele emerge para nós das formas mais inusitadas possíveis, né? E a gente começa a levar para a vida. De repente você começa a ver um monte de naná por ali, um monte de Jorogumo, um monte de Aniuta, um monte de Stefan, né? Desses personagens que são trocáveis, né? Que a gente começa a enxergar no nosso meio social. E a gente começa a pensar, cara, eu não quero ser como eles, quero ser melhor que eles. Mas é por isso que essas histórias são contadas, né? Para abrir o nosso horizonte imaginativo. Tá bom? Poxa, Fran, muito obrigado aí, tá?
A gente tenta fazer o melhor, né? Assim, eu sempre gosto que outras pessoas tragam pontos de que uma. Debatido na voz de tantas outras pessoas, a gente começa a aprender mais. Isso é uma coisa que no Brasil a gente deveria fazer mais. Quando você vai ver lá fora, no mundo anglófono, quando sai um conto, sai um romance, você vê resenha por tudo quanto é lado. Né? Todos os jornais eles têm os best-sellers, o best-seller do New York Times, o best-seller do Washington Post, o best-seller do London Review, do Paris Review. E aí você vê assim uma resenha de um conto, de um livro, e as pessoas comentam embaixo. Então, assim, quando você lê uma coisa que você gosta, você tem acesso a diversos materiais de pontos de vista que enriquecem o conto. É igual quando a gente está vendo um jogo de futebol, a gente vê o jogo de futebol, aí depois o cara vai lá no rádio, aí vai ouvir os comentaristas falando sobre o jogo de futebol. E aí você começa a pegar um monte de outros detalhes que você, pô, que não, às vezes você não percebeu, às vezes você não tem aquele conhecimento técnico, né, aquele que aquelas pessoas têm. Isso enriquece. Só que aqui, pô, aqui no Brasil a gente tem muito pouco disso, né? E aí a minha proposta é, mesmo que seja para 5 pessoas, trazer o meu ponto de vista. E eu queria muito que vocês também trouxessem de vocês. Mas cada coisa no seu tempo, né? Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar a live. Muito obrigado a todos que participaram, tá? Essa live será transmitida no YouTube também. Vai automático. O Substack ele cria ali os shorts e manda, né? E às vezes viraliza um short, nada a ver com a paçoca do que eu falei aqui, mas eu acho engraçado. É uma coisa que me diverte no dia a dia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Um grande abraço aí do Cronista do Vitral.